tarde. Estamos aqui desenvolvendo um projeto, referente à matéria do projeto comunitário de extensão universitária, e estamos aqui recebendo dois professores e coordenadores da Univale, o professor Emerson Parreira, coordenador da Faculdade de Engenharia de Computação, e o professor Eduardo Alves da Silva, coordenador de Ciências da Computação. Muito obrigado pela presença. Então, a ideia do bate-papo aqui é conversar sobre reciclagem e gestão de aparelhos eletrônicos, de resíduos eletrônicos, né? A gente verifica aí algumas notícias, diz que o Brasil é o quinto país que mais produz resíduos eletrônicos, e na América do Sul, na América toda, só perde para os Estados Unidos, e 3% desse resíduo produzido pelo Brasil é direcionado para a reciclagem, né? E gostaria de saber dos especialistas, convidados, o que a gente está perdendo aí de oportunidade, e também o que a gente está gerando de problemas dentro desse quadro que a gente se encontra aí. Obrigado aí pelo convite. Tá? Essa primeira questão que a gente tem que ter atenção aí é a questão dessa produção do lixo eletrônico em função da atualização, né, dos nossos equipamentos eletrônicos, né, e o nosso interesse sempre em manter tudo atualizado e em funcionamento. A gente tem muita dificuldade em se desfazer, né? Principalmente quando a gente está falando de dispositivos eletrônicos que guardam hoje uma série de dados a nosso respeito. Então, a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Então, eu entendo que, às vezes, por falta de conscientização, né, a gente acaba deixando ali no cantinho, né, não se desfaz, deixando ali no cantinho, e esquece a quantidade de elementos que tem ali naquele dispositivo que pode ser reutilizado, né? Isso a gente não está falando nem do plástico ou do vidro, né, ali mais dos componentes, das estruturas que compõem os componentes eletrônicos, né? E aí a gente está falando de metais, às vezes metais pesados, metais que são escassos, né? E que a gente, para poder tê-los novamente, né, a gente tem que explorar, tirar isso daí da natureza, né? E a gente poderia reutilizar esse material, né? Então, no meu entendimento, a gente está perdendo dinheiro. Eu acho que, muito boa tarde, então, obrigado pelo convite. Complementando o que o professor Emerson falou, acho que a oportunidade, ela também não é só uma questão relacionada ao ganho que se pode ter no reaproveitamento desses materiais, mas sim no ganho que a gente tem relacionado ao impacto que esses materiais causam na natureza. E, além disso, diversas situações em que um determinado componente parou de funcionar, mas o restante daquele aparelho eletrônico tem funcionalidade e pode ser aproveitado para resolver um problema de um outro aparelho do mesmo modelo, do mesmo tipo, para você ter uma vida prolongada desses dispositivos, e em que você pode simplesmente fazer o reaproveitamento de peças e fornecer para o usuário final essa possibilidade de também estar prolongando a vida útil dos seus aparelhos. Tem uma questão muito forte que, se a gente parar para pensar, boa parte dos dispositivos mais pessoais, como é o caso dos smartphones, eles têm uma vida útil ali relativamente curta. Você vê aí cada vez campanhas maiores e mais fortes
de você estar trocando de telefone anualmente. Uhum. E, às vezes, a vida útil, apesar de não ser tão curta assim, né, de um ano para o outro, ela não é tão longa também. Ela vai durar 2, 3, 4 anos e você precisa dar uma destinação. E eu entendo que a gente ainda não tem essa consciência coletiva, ou talvez cultural, pelo menos nos nossos espaços aqui de convivência, pelo que eu vejo no dia a dia, em relação a saber qual o destino a ser dado para esse tipo de material. Porque diferente do que existem aí de forma mais tradicional, as coletas de vidro, de plástico, de resíduos orgânicos, e que isso já está bem consolidado de maneira geral, apesar de que tem lugares ainda que não fazem nem a separação, né, do orgânico do lixo seco. A parte de lixo eletrônico ainda é pouco abordada para a gente ter esse aproveitamento, para ter essa conscientização da população sobre como trabalhar em relação a esse tipo de material após sua vida útil ter acabado. Então, acho que existe um espaço muito grande para ser explorado em relação à oportunidade, tanto relacionada às questões de, como o professor Emerson mencionou, fazer negócio com esse tipo de material, quanto com aquelas relacionadas ao impacto ambiental que esse material, não sendo aproveitado, vai acabar causando. Gostaria de aproveitar ali o que o professor Eduardo comentou, né? Essa questão, a gente necessita dessa conscientização e dessa política mais intensa, né? Hoje a gente tem uma política de reciclagem, quando a gente fala dos vidros e dos plásticos e do papel, mas isso foi um trabalho longo, né? A gente vem de uma política de conscientização, né, das pessoas, pensando nessa questão da reciclagem, mas é longo esse processo de conscientização. E como o professor Eduardo comentou, tem lugares que nem faz, né? Então, tem lugares que nem tem essa questão da separação do lixo, o que é orgânico, né? O que pode ser reciclado, né? E a questão, quando a gente vai para o lixo eletrônico, né? Lixo eletrônico ou as baterias, por exemplo, fica mais complicado ainda, porque as pessoas não têm ideia, né? E não têm a ideia do impacto que está gerando no meio ambiente também, quando esse descarte é feito de qualquer maneira. O que a gente vê assim esses componentes que fazem parte do aparelho ali, muitos deles são provenientes, são minerais provenientes de mineração e como todos os outros minerais, eles são finitos. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que buscar esse lixo. Exatamente. Eu acho que a gente pode pensar desse jeito. Sim. Então, a gente tem uma necessidade de conscientização quanto a isso, quanto ao impacto do lixo também, né? De resíduos, etc. E também de como que faz esse reciclagem, onde a gente deixa. Então, acho que esses são os 3 pontos assim, que a gente necessita de uma maior conscientização. Não que não tenha, né? Mas que é necessário também. Pensando assim, seria interessante, eu pelo menos tenho essa curiosidade de saber que esse lixo ele tem basicamente 2 tipos de reciclagem, né? Uma que é reutilização e a outra que é para, como se fosse um desmanche, como um plástico, desmanche plástico, fazer um outro. E se os professores poderiam comentar alguma coisa assim sobre como é que funciona, assim, se tem mercado para isso? Quanto à parte de reutilização, depende muito de cada dispositivo. Por exemplo, se a gente pensar num computador convencional, a gente tem um monte de elementos ali separados. A memória, o processador, a placa-mãe, o disco rígido. Um pouco mais antigamente, aí, né, as unidades de CD, enfim, de leitoras de periféricos de entrada e saída, das mais diversas. Então, todos esses componentes são, de forma bem resumida,
elementos autocontidos que podem ser reaproveitados em outros contextos, considerando que se você tem um problema em que a sua placa-mãe estragou, o seu HD, a sua memória continua em bom estado para ser reaproveitada e ser utilizada numa outra máquina. Alguns dispositivos, esse conjunto de componentes, ele é mais integrado. Por exemplo, nos smartphones, a gente tinha no passado, aí, era bem comum a tampinha da parte traseira do smartphone ser possível ser removida para você, por exemplo, trocar uma bateria. Quando ela chegou, a duração dela encerrou ali em relação à vida útil, e você colocar uma nova e continuar utilizando o dispositivo. Se a gente parar a pensar nos dispositivos, nos smartphones que estão vindo mais recentemente, poucos deles têm essa característica de ter a tampa desacoplada. Então, ele está vindo cada vez mais integrado para que o dispositivo ele seja tem a menor interferência do seu dono, do seu utilizador, em relação a essa possibilidade de reaproveitamento. E isso faz como se tornasse aquela inutilização programada. Exato. Todo o aparelho vai ter que ser trocado. É a obsolescência programada, que é justamente o que faz com que esse ciclo, essa vida útil do dispositivo como um todo seja um só. Você não consegue separar, digo você, usuário convencional aí, que utiliza no dia a dia um celular, você não vai conseguir separar o dispositivo câmera, o dispositivo microfone, o dispositivo tela, se não contar com a ajuda de um suporte especializado para fazer este reaproveitamento. Então, acho que a questão do reaproveitamento, ela vai se tornando um pouquinho mais crítica do que a gente tinha no passado, por essas possibilidades estarem sendo limitadas, em que a gente precisa descartar o dispositivo como um todo. E aí entram questões que esses dispositivos, em boa parte, utilizam memória para armazenar dados pessoais. E aí entra a situação em que o professor Emerson comentou ali, como é que eu faço para o meu dispositivo que porventura parou de funcionar a tela, mas em tese o restante está ok, como é que eu faço para descartar ele adequadamente, sabendo que meus dados pessoais estão ali e eu não consigo apagar esses dados por conta própria? Então, entra uma cadeia de possibilidades em que pode ter uma empresa especializada a só fazer essa parte de cuidado, sigilo, cautela com os dados. Uma empresa responsabilizada por fazer o desmanche adequado e eventualmente aproveitar esses dispositivos. Mas essa separação, esse reaproveitamento mais individual, mais caseiro, ele acaba sendo dificultado. É bem isso mesmo. E aí passa a ser de responsabilidade daquele que vai realizar o descarte, né? A fazer, além de fazer o descarte adequadamente, né? Ele ainda tem que se resguardar com relação aos dados que ele vai disponibilizar, né? Porque, na verdade, não disponibilizar esses dados, né? Então, ele tem que procurar um serviço, né, especializado para poder fazer essa limpeza do que ele tem disponível. Como quando você vai utilizar o HD, né, como a gente estava conversando anteriormente também, é mais fácil esse processo do computador, né? Mas para o celular, com essa busca, né, também por ter uma estrutura mais integrada, que ele seja mais eficiente, né, e não sofra tanto com o acesso de terceiros, ele acaba sendo descartado por inteiro. Você não consegue mais aproveitar partes dele em outros dispositivos. Uma possibilidade de até auxiliar quanto a essa questão de dados seria a utilização de protocolos pelas empresas, pelo menos as que forem certificadas, que receberem a certificação, como tem essa certificação em cadeia, que tem uma cadeia, né, de empresas que trabalham com essa reciclagem, elas têm um protocolo estabelecido para até ganhar certificação para limpar os aparelhos dos dados, né? Isso talvez seria uma solução. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido, alguma obrigação. Eu desconheço de obrigação nesse sentido. Eu também desconheço, mas é uma coisa a ser pensada, porque se você pensar a grosso modo, assim, você não percebe que você
acaba pagando, ou uma taxa de coleta de lixo, ou numa taxa, num imposto municipal, que o lixo que você descarta, o lixo convencional, vai ter alguma empresa, vai ter algum um responsável por trás para fazer a destinação correta. E aí, como é que fica essa questão quando a gente está falando de dados? A empresa estará prestando um serviço para fazer essa correta destinação, ou na verdade, o apagar, né? O apagar das informações daquele dispositivo, você vai pagar para descartar? Talvez esse seja um empecilho que, se olhar diretamente, o usuário não prefere deixar lá o telefone dele, que ele não usa mais, guardado numa gaveta por 10 anos, do que pagar uma empresa para ele levar o dispositivo, que ele vai descartar e ainda vai ter que pagar por isso. Então, é algo a ser pensado em termos de o que pode ser feito para que esse processo ocorra mais naturalmente, que as empresas que façam esse serviço de apagar dados, elas atendam a um rigor de protocolo a ser seguido, né, para garantir que aquelas informações não sejam possivelmente recuperadas depois, e ao mesmo tempo em que isso seja algo acessível, algo de fácil acesso. Por exemplo, como eu pegasse meu celular, fosse no mercado, levasse, deixasse na empresa, pagava, em 1 hora podia dar o correto destinamento, ou até mesmo essa empresa fazer o passo seguinte, que é, depois dos dados apagados, para onde que vai o restante dos componentes desse dispositivo, para um eventual reaproveitamento ou para o descarte final mesmo. É um incentivo, né? Exatamente. A gente viu aí que a China, por causa da pandemia, reduziu a produção de microchips, e que isso prejudicou a produção dos eletrônicos nos Estados Unidos, né? E a gente vê hoje uma briga geopolítica aí envolvendo essa produção do tal do microchip. Existe uma forma de reutilização de reciclagem desse microchip? Se existe alguma coisa efetivamente nesse sentido, ou tem que ser feito novo, ou a utilização de parte dele para formar um? Em relação se a gente parar para pensar no processo de fabricação de um chip de silício, as próprias empresas que fazem durante a fabricação inicial esse produto, quando elas extraem os pedaços do lingote de silício, existe uma margem de perda de alguns componentes, alguns dessas pastilhas não funcionarem. E eu não tenho certeza, mas pelo que lembro assim vagamente, acho que nem a própria empresa que produz, fabrica, consegue fazer esse reaproveitamento, porque envolve um processo físico-químico talvez muito complexo ou muito caro. Aí eu não consigo te precisar exatamente qual é o motivo, mas existe uma grande dificuldade ainda em termos de reaproveitamento do material silício, que é o principal semicondutor utilizado na fabricação de processadores, que hoje tudo que a gente possui por detrás dos panos vai ter um elemento de processamento. O microfone que a gente está falando aqui tem um elemento de processamento. Não necessariamente vai ser feito de silício, mas eventualmente, se ele possui algum processamento mais avançado de cancelamento de ruído, etc., ele vai ter em algum momento, em alguma parte, esse elemento sendo utilizado. E, como eu disse, esse reaproveitamento ainda nem as fabricantes expressam claramente se é feito, se não é feito ou como é feito. Então, eu particularmente confesso que eu não conheço como é que funciona e se é possível esse reaproveitamento do material principal para a produção desse semicondutor. E, de fato, as situações aí geopolíticas que têm acontecido, elas trouxeram um grande embate em relação à produção desses semicondutores. Então, não foi só os Estados Unidos que sofreu. A indústria de semicondutores, de forma geral, deu uma freada, digamos assim, em virtude da matéria-prima ser grande parte produzida pelas regiões que estão em conflito. Esse silício, né, que é um material que é utilizado, é o né? silício, Como a gente falou com o professor Rodrigo também, ele falou algumas coisas sobre, disse que muito tem componente como ouro, níquel, vários outros produtos que compõem esse
parque ou um todo eletrônico, né? Sim. E algumas vezes é possível fazer essa retirada, claro, não o silício, que deve ser mais complicado, né? Mas o ouro, etc., ele é feito de manchado e reutilizado depois para formar um novo lingote, ou alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, o ouro, as trilhas, que são os fiozinhos que vão acoplados numa placa de circuito impresso, que pode ser de ouro, pode ser de cobre, ele é quase que indissociável da placa de plástico que vai ali junto dele. Mas num processo químico é possível fazer essa dissociação. A questão é o quanto de material eu preciso acumular para eu ter uma quantidade substancialmente suficiente para fazer esse reaproveitamento ou essa nova destinação desse material mais nobre, como é o caso do ouro. Então, se você olhar lá, pegar uma placa de circuito impresso, você vai ver que a tirinha é minúscula, é mínima, é fininha. Mas por que o ouro é utilizado? Porque ele é um excelente condutor para o propósito de velocidade que é desejado aí nessas aplicações eletrônicas digitais. A tecnologia é cara. A tecnologia é mais cara do que o próprio produto. E não só também nas placas, mas nos cabos, né? Tudo você tem liga metálica ali. Então, tudo isso pode ser reaproveitado. E sempre vai esbarrar nessa questão, né? Quanto que eu vou precisar, né, para poder retirar ali uma parte suficiente, né, para retornar para o processo produtivo ali, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que esses metais, eles são extraídos por mineração, né? Então, é um recurso que é escasso. Uma hora acaba. Uma hora vai acabar, né? Então, a gente está perdendo aí nesse sentido quando a gente não faz esse uso correto, não permite que esse material retorne, né, para a produção. E se a gente pensar um pouco mais a longo prazo daqui para frente, existe um movimento natural que já acontece há muito tempo, que é o de miniaturização dos componentes, em virtude dos avanços justamente nos processos de fabricação, mas com essa miniaturização também existe a expansão, ou seja, cada vez mais dispositivos sendo utilizados nos mais diferentes meios. Existe uma área da computação que é a chamada de computação ubíqua, em que os dispositivos são acoplados no meio de forma que o usuário, a pessoa, nem perceba que aqueles dispositivos estão ali. Então, enquanto há uma crescente nessa questão de dispositivos sendo instalados, por assim dizer, nos mais diversos ambientes, como é que vai ser lidar com a vida útil, com esse volume que tende a ser cada vez maior de dispositivos aí espalhados? Exemplo, redes de sensores sem fios, que podem ser espalhados numa lavoura para fazer o monitoramento das questões relacionadas ao solo, pode ser espalhado em qualquer lugar para fazer qualquer monitoramento com um propósito em particular. Como é que vai funcionar esse controle e essa gestão desses dispositivos quando um falha e eu preciso substituir, ou vários falham e eu preciso substituir? Esse processo de substituição, se a gente depender única e exclusivamente da produção de novos, vai chegar um momento que vai esgotar. Como o professor Emerson falou, são fontes que têm, né, um limite. Então, esse tema precisa ser melhor tratado para ser pensado a longo prazo. Como é que as próximas gerações vão trabalhar com essas questões numa sociedade cada vez mais digitalizada, uma sociedade que tem cada vez mais tecnologia envolvida nos mais diferentes ambientes que ela perpassa. Então, são questões bem importantes que a gente começa a trabalhar nos nossos cursos muito pontualmente, com os exemplos que a gente tem em dados momentos, mas ainda existe um horizonte pela frente que a gente não consegue enxergar uma série de soluções que, se a gente não começar a trabalhar agora com essas perspectivas de soluções,
vai chegar um momento em que um problema vai estar generalizado. Então, é muito importante pensar nessas questões a longo prazo. Não dá só para ficar com as atividades de sala de aula, laboratório, né? Que a gente ensina os nossos alunos a reaproveitar, né? Então, eu sempre brinco com eles, estragou essa parte aqui, vamos então trocar essa parte aqui, né, por outra, né, para continuar executando a mesma tarefa, né? Então, às vezes a gente, nos laboratórios de eletrônica, permite que a gente faça isso, né, que os alunos possam fazer isso, então eles desenvolvem projetos, muitas vezes utilizando reaproveitamento de dispositivos que já não funcionam mais, né? Justamente para ter essa consciência, né, de reaproveitar, mas isso não pode ficar só com a sala de aula, né? Isso daí tem que ser amplo. Esse conhecimento ele precisa ser ampliado, difundido. E como acontece, por exemplo, na extração de petróleo, né? Tem o óleo de xisto e tem a extração em grande profundidade, né? Pré-sal, etc. Que tu tem que investir mais na tecnologia para viabilizar o produto. Então, acho que trabalhar com essa questão de viabilizar a tecnologia de desmanche de produto seria interessante, né? E tem alguma ideia dentro disso na universidade para proporcionar isso, ou o que seria necessário para possibilitar um laboratório de desmanche, seja químico ou não sei qual outro tipo de desmanche que tem? Nesse sentido, a universidade é um laboratório por si só, né? Ela como um todo. E aí acho que o primeiro passo é mapear quais são as etapas desse processo de reciclagem, de reaproveitamento, de redistribuição. Então, em alguns momentos, vai ser o processo de você não trabalhar com o nível de desmanche ainda, vai ser o processo de você identificar o que funciona e o que não funciona, e dar devido a finalidade para aquilo que funciona poder ser reaproveitado imediatamente. Para aquilo que não funciona mais, você tem que avançar uma etapa e passar talvez para o passo seguinte, seja justamente a relação aí de a gente tentar extrair, né, o que daquele elemento pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado e, eventualmente, envolver a separação. Por exemplo, separar a trilha lá do fio condutor da placa de plástico. E aí envolve o processo químico. Então, entram vários cursos aí, exemplo, os cursos de computação, para, no primeiro momento, identificar o que funciona e o que não funciona e para onde pode ser destinado, para cada finalidade e nível de tecnologia. Num segundo momento, a parte do desmanche ou, eventualmente, a separação envolve um processo químico, entre a parte da engenharia química, e a gestão do processo como um todo, né? Então, cursos da área de gestão do processo, uma engenharia de produção para fazer o correto mapeamento dessas etapas e as devidas partes envolvidas, e em algum momento vai chegar na hora de fazer o descarte, e aí dar o destino correto para onde pode ser que seja justamente o melhor local, a melhor entidade que possa fazer eventualmente um outro aproveitamento. Então, a universidade é um laboratório aberto para se pensar nessas questões. Hoje, pelo menos eu não me recordo, a gente não tem nenhum laboratório específico para tratar dessas questões aqui na Univale. Mas existem laboratórios que, de forma muito particular e isolada, trabalham com uma ou outra parte. Até o professor Emerson estava comentando um pouco antes da nossa conversa sobre os nossos monitores, como os monitor do laboratório de robótica, que trabalha com essa parte de microeletrônica mais física e reaproveitamento, que ele tem uma necessidade de construir um elemento lá que faça uma operação automatizada e ele vai precisar de diferentes componentes. Se ele não tem o componente no momento, será que existe algum dispositivo que tenha aquele componente e possa fazer justamente esse desmonta daqui e monta lá? Então, acho que a gente possui pessoas com expertise para tal, mas elas não estão ainda
trabalhando sinergicamente para essa finalidade. Já estão dentro de um processo. Isso. São processos isolados, né? Alguns desses processos de forma isolada, que podem sim, né, se conectarem, né? E possibilidades a gente tem várias também, né? Não só a gente ficar aqui, mas também a gente levar isso para a comunidade, né? Então, a gente pensa na questão do novo currículo do ensino médio, onde eles têm disciplinas na área de eletrônica, de robótica, né? E a gente sabe que isso não é algo que é acessível para todo mundo ainda, né? Algumas comunidades ainda têm uma certa carência de ter acesso a isso. E a gente pode utilizar esses elementos também nesses lugares para permitir que isso seja mais amplo, né? Não só de um grupo, mas ser ampliado, né? Democratizado. Exatamente. Eu acho que um dos papéis fundamentais da universidade que ela faz nas mais diversas áreas é justamente esse, a democratização do ensino, da informação, né, da transformação da sua sociedade ao entorno com base naquilo que existe de repente, mais avançado no que tange ao ensino básico. Colocar na mão de todos os alunos que têm um circuito de educação no ensino fundamental, no ensino médio, essas questões que fogem, talvez, da matemática tradicional, fogem das questões das ciências naturais, por assim dizer, como a geografia, e extrapolam outros campos que previamente não foram necessariamente explorados para esse conhecimento popular, chegar a toda a população, né? Essa democratização acontecer propriamente. E aí, uma das formas da gente tentar levar esse conhecimento para a população em geral é justamente fazer o processo de divulgação, como é o que a gente está conversando aqui. É uma forma que, no passado aí, não tão distante, não era toda pessoa que tinha voz e poderia falar sobre determinados temas. Hoje, a gente tem um campo aberto para as pessoas se manifestarem publicamente e serem reconhecidas por falar dos mais diversos temas abertamente em plataformas digitais. Então, essa democratização que aconteceu no processo de divulgação de informação por mídias sociais, ela tem que acontecer também tratando desses assuntos que são mais emblemáticos ou mais enigmáticos em termos de desvendar quais são as atividades, as tarefas envolvidas nesse processo de aproveitamento de lixo eletrônico. Então, acho que são questões como essas que permeiam a essência da universidade na sua trajetória, na sua caminhada em termos de divulgação de ações de ensino, de pesquisa e de extensão. E a Univale proporcionou a Semana do Meio Ambiente, né? Que divulgou isso. Como é que começou a Semana do Meio Ambiente? Como é que funciona? A gente tem, historicamente, principalmente nos cursos da Escola Politécnica, mais voltados à área ambiental, como a oceanografia, a engenharia ambiental, tradicionalmente, todo ano, ações muito focadas, ações permanentes durante todo o ano, mas ações mais específicas durante a Semana do Meio Ambiente, como a gente já teve no passado, aí, o Univale Limpando o Mundo. E nesse ano, o foco da nossa campanha foi justamente a coleta de resíduos eletrônicos e, me ajuda a recordar, o Emerson, além de eletrônicos, plástico, tampinhas de plástico. Pilhas, baterias. Então, nesse ano a gente teve esse foco aí de coleta de resíduos, foi promovido pela escola. E o que a gente pensa agora em termos de perspectiva para além da Semana do Meio Ambiente? A gente ter isso de forma permanente na universidade, a gente ter como um ponto de coleta de referência para que a população, de forma geral, não só a comunidade acadêmica, mas a população do município possa estar envolvida e lembrar, quando se eu preciso fazer um descarte de um lixo eletrônico, onde que eu vou? A Univale pode ser esse ponto de referência para se chegar em termos de, eu sei que lá eu consigo fazer a destinação correta daquilo que eu preciso.
Isso também serve de material, né, para trabalhar. Para outras atividades, Outras sim, atividades, correto. Eu entendo que é um tipo de ação que funciona como um agente multiplicador, né? Então, são os nossos alunos discutindo esses temas, né? Quando a gente está aqui agora falando sobre isso, o professor Eduardo comentando, né? Eu comecei a pensar sobre essa questão, né? Então, são os nossos alunos falando sobre isso nas disciplinas, né? de extensão, são nós, né? Professores trabalhando isso nas nossas disciplinas específicas, né? Então, tratando a questão do meio ambiente, tratando o tema de reciclagem, né? Fazendo com que os alunos entendam que toda aquela parte teórica e às vezes até cansativa e estressante para eles, né? Tem uma aplicação muito direta, tá? E que ele pode ser beneficiado por essa aplicação direta, né? E que a sociedade que ele vive pode ser beneficiado por essa aplicação direta daquele conhecimento que ele está adquirindo aqui no banco da universidade. Então, a gente, assim, cumprindo um papel de agente, que eu falo toda a comunidade universitária, não estou guardando para mim professor, nem coordenador de curso, mas toda a comunidade universitária, né, trabalhando como agente multiplicador e mudando, né, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se a gente, me correu agora, se a gente parar para pensar também, é um fundamento legal, um requisito legal a gente tratar a educação ambiental em todos os cursos de graduação. Não só a Univale, mas todas as instituições de ensino do Brasil. Então, essas ações, elas concretizam aquilo que a gente tem como obrigação. Mas é importante que essas ações sejam contínuas, que essa obrigação seja permanente em relação à percepção da comunidade em torno. Que não adianta a gente fazer uma ação isolada na Semana do Meio Ambiente e depois esquecer que tem lixo eletrônico o ano inteiro. Então, começam com pequenas ações pontuais, como essas que a gente está fazendo nesse momento, mas já existe uma perspectiva, por exemplo, neste caso, da gente estender essa ação para ela ser permanente aqui dentro da nossa instituição. Isso. E é inegável, né, o efeito pedagógico de pegar o lixo, reciclar o lixo, levar o lixo, abrir o componente, ver a divisão do componente, dar uma destinação correta, né? Isso tem um efeito pedagógico muito maior do que quando se trabalha dentro de um livro, numa cadeia de produção em imagem, né? Exatamente. É vivenciar, é sentir ali, né, ter esse, vivenciar, exatamente, é vivenciar todo o processo. Isso acho que é uma sensibilização que você primeiro internaliza para depois você ser um multiplicador. Então, é de extrema importância a gente colocar na mão dos nossos alunos esse papel de conscientização, partindo deles e expandindo para os colegas, para as comunidades, os entornos, porque, querendo ou não, o pessoal vai comentar na empresa que trabalha que lá na universidade a gente está fazendo uma ação assim, os alunos estão promovendo uma ação assado. Então, acho que a gente parte do processo indutivo, né, que dos indivíduos, né, dos indivíduos nossos do universo acadêmico, a gente vai multiplicando e vai repassando de um para o outro até que a gente chegue atinja aquela população de forma geral como a gente espera atingir. É muito mais que só o conhecimento intelectual ali, né? Ele envolve todas as outras questões mesmo de conscientização, né? O papel dele dentro da sociedade como profissional. Então, é algo bem mais amplo. É uma significação, né? É igual a história da pilha, né? O negócio. E a pilha ela é reciclável ou ela não é reciclável? Você tem uma dúvida que agora me lembrei lá. Faz algum processo químico, porque o descarte, se ele for para a natureza, sai o líquido, né? Poluente, que causa poluição do solo. Algumas baterias também, né? Não é em todo processo, não é em todo equipamento eletrônico que tem resíduos líquidos assim, né?
Eu agora não me lembro sobre... Eu não sei te dizer sobre a destinação, mas a gente faz o processo de separação Isso e aí se encontra com uma parceira que dá devida destinação para as pilhas. As pilhas têm essa característica de ter um metal pesado ali, que é o mercúrio, se não estou enganado. Posso estar falando bobagem aqui, mas esse material precisa de um cuidado a mais em relação ao seu descarte. Então, por isso que a gente também faz o processo de fazer a coleta, a separação, para que a empresa responsável, nossa parceira, aí, faça a correta destinação posteriormente. Tem alguns elementos que às vezes você não consegue fazer esse processo de reciclagem, mas precisa de um destino correto. Se a gente for pensar, medicamento é né? Que você precisa dar um destino correto e não ser jogado diretamente no lixo orgânico, né? Que as pessoas têm que tomar cuidado com relação a essas questões. Mas, assim, quando você estava falando de pilha, né? Eu já pensando aqui na questão das baterias, né? E da mobilidade elétrica, dos carros elétricos, então tem uma questão que as pessoas, né, comentam muito sobre a vida útil dessa bateria, né? E depois, o que a gente vai fazer, né? Com essas baterias enormes, né? Dos carros elétricos. Substitui petróleo por bateria, né? E a gente já tem estudos já na literatura, né? E é uma área que está crescendo também, são estudos relacionados a isso, então de você pegar essa bateria que é tracionária, que é do carro ali, e utilizar em bancos de baterias estacionárias, então para você, por exemplo, utilizar em residências para armazenar energia solar, né? E poder utilizar à noite, num período que você não tem sol, né? Então poder armazenar essa energia na sua casa. Então aí você dobra a vida útil da bateria, porque aquela bateria, né, que teve um tempo, quando ela vai para estacionária, né, você consegue dobrar a vida útil dela. Então isso daí são estratégias que você utiliza para poder evitar o impacto disso daí no meio ambiente, né? Então não vou simplesmente descartar, né? Eu vou reutilizar essa bateria. Então, algumas coisas a gente consegue fazer reutilizar, outras coisas só precisam de um descarte correto, né, para evitar a poluição, né, da terra, da água. Show. Eu acho que isso. Tem alguma coisa mais que eu gostaria de comentar? Não, acho que era isso. Agradecer pela oportunidade de estar comentando sobre um tema muito importante aí para que a gente tenha um futuro melhor para nossa comunidade, para nossa cidade aí, para nossa região, e que isso se expanda, se difunda para que o país inteiro e o mundo inteiro passe a ter um olhar sobre a questão de reciclagem de materiais que não são convencionais, como aqueles que a gente já tem nas campanhas tradicionais de papel, plástico, vidro, lixo seco, de lixo que não é seco, lixo orgânico. Então, a gente precisa também trabalhar esses outros materiais compostos que exigem um olhar, uma atenção diferenciada. Então, acho que a mensagem principal é essa, repensar sobre aquilo que a gente usa no dia a dia, que no momento que a gente não for mais utilizar, a gente precisa dar o correto encaminhamento. Eu só quero agradecer também essa oportunidade de poder falar sobre as ações, né, sobre essa questão da conscientização. Acho que não vai ficar por aqui, né? Isso é uma coisa que é contínua, é uma preocupação contínua que a gente tem, né, todos nós, né? Então, quando a gente pensa no nosso papel ali como profissional, e não só agora pensando como professor, mas qualquer profissional de qualquer área, né? Você pensar na sua posição dentro da sociedade, né? E a questão do meio ambiente não é algo novo, né? Essa preocupação é uma preocupação antiga, né?
que desencadearam uma série de ações, inclusive essa, né? A gente tem um momento em que a gente tem que parar e vamos falar sobre o meio ambiente, mas não é só falar sobre o meio ambiente, é discutir possibilidades, né? Ver estratégias para que a gente possa incluir, né, essas atividades e essas estratégias aí no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E realizar ações, né? É. A gente não pode ficar também só no pensar, a gente tem que agir. Então, exatamente, a gente importante conversa para esse poder movimento. estabelecer, para estabelecer as ações. E é muito gratificante a gente ver que essas ações estão acontecendo aí na nossa comunidade acadêmica, que a movimentação dos alunos tem sido bem bacana para que as coisas aconteçam aí e que essa mobilização ecoe de forma que a gente consiga expandir esse conhecimento em relação a esse descarte apropriado desses determinados materiais. Eu agradeço muitíssimo mesmo a disponibilização dos professores e que compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigado. Parabenizo também pelo excelente trabalho. Que a gente vê que ele não se limita à sala de aula, né? Ali e expande tanto para os outros cursos como para a comunidade também, né? E que a gente vê que os cursos que são coordenados estão em boas mãos. Aproveitando que você falou, né? Acho que a gente tem que sempre enaltecer que a nossa instituição ela é uma universidade comunitária justamente por proporcionar esse retorno, né? Essa devolutiva de ações voltadas para a nossa comunidade. Então, essa é mais uma que a gente inicia agora e pretende dar sequência para que ela seja permanente e, de fato, chegue nos mais diversos locais aqui do nosso entorno. Que a gente tiver aí para ajudar, estamos à disposição também. Certamente. Certo. E assim, a gente só consegue fazer um trabalho bom porque a gente tem muita gente boa com a gente. Então, assim, quando eu falei, a comunidade, né, a gente está falando de todo mundo. Então, os alunos se envolvem, os professores se envolvem, os técnicos administrativos se envolvem, todo mundo se envolve, porque a ideia é boa, né? Então, assim, assim a gente consegue fazer o nosso trabalho e cumprir com as nossas obrigações, né? Fechou. Muito obrigado. Obrigado. Certo, obrigado. Até mais.